Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Nós já estudamos Atos e agora estamos estudando aqui Romanos. Adentramos há poucos dias atrás o capítulo 11 e hoje nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreva agora, ative as notificações e leia comigo Romanos 11, verso 5, o texto diz assim: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Esse texto fala sobre graça, e graça não combina com mérito, graça não combina com orgulho, graça não combina com vaidade, graça não combina com soberba. Graça não combina com essas coisas. A graça produz gratidão, a graça produz humildade. A graça de Deus, ela nos coloca sempre no mesmo nível, sabe? Há um texto na Bíblia que fala que uma pessoa devia tanto e a outra pessoa devia muito mais. E o interessante é que há um adendo no texto que diz assim: embora este devesse menos do que este, nenhum dos dois tinha condição de pagar. Sim, existem pessoas que viveram uma vida mais promíscua do que a sua. Sim, existem pessoas que fizeram mais o mal do que você e devam, aos olhos humanos, mais. Só que, aos olhos de Deus, nem este que deve mais, nem você que deve menos, nenhum dos dois tem condição de pagar a sua dívida, e é sobre isso que a graça nos ensina. Embora você tenha talvez crescido num lar saudável, embora você tenha, se convertido muito cedo, embora você tenha vivido uma vida correta, você também tem uma dívida com Deus. E mesmo que a sua dívida seja pequena, perto daquele que matou, perto daquele que roubou, perto daquele que usurpou, mesmo que talvez aos olhos humanos a sua dívida seja pequena, é bem verdade que você não tem condição de pagá-la. Eu não tinha condição de pagar a minha e nem você tinha condição de pagar a sua. Então a graça de Deus nos nivela. Porque a graça de Deus não está aqui revelando sobre o quanto nós devemos, e sim que nenhum de nós temos condição de pagar aquilo que nós devemos. Então, tanto o que deve muito quanto o que deve pouco, aos olhos de Deus, os dois são devedores. Então, a graça nos coloca no mesmo nível. A segunda coisa que eu aprendo é que mérito produz comparação, a graça produz gratidão. Quando nós acreditamos que aquilo que estamos vivendo é por causa do mérito, nós nos comparamos aos outros. Em alguns momentos, nos achamos superiores. Eu estou vivendo isso porque eu soube tomar uma decisão. Eu estou vivendo isso porque eu fiz uma boa escolha. Ele não. Em outros momentos você vai se comparar e se sentir inferior. Mas a graça produz gratidão no meu coração. Eu sei que tudo que eu estou vivendo hoje de bom não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, é porque a graça de Deus me alcançou. Eu lembro de uma vez que eu estava vendo um morador de rua e enquanto eu estava vendo ele ali, eu fui movido por um sentimento de vaidade, de soberba espiritual. Eu comecei a pensar, a diferença entre eu e ele é que eu tomei boas decisões na vida e ele não. Até que naquele mesmo momento o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: sabe qual é a verdadeira diferença entre você e ele? É que eu agi na sua vida, eu intervi na sua vida, eu resgatei você, eu te poupei, eu te protegi, eu tenho te abençoado. A única coisa que você fez foi abrir o seu coração, o restante quem fiz fui eu. E ele ainda não abriu o coração para que eu pudesse agir na vida dele. Essa é a única diferença. Se você não tivesse aberto o seu coração para o meu agir, pode ser que diante de tantas pancadas na vida você tivesse feito uso do álcool, das drogas, e pode ser que você também estivesse nessa mesma condição. Então, não pense que aquilo que você está vivendo de bom é por causa dos seus próprios méritos. Tem muito mais a ver com Deus do que com você. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que a graça não diminui a nossa obediência. Pelo contrário, ela alinha a nossa motivação.
O fato da graça ter nos alcançado e a compreensão que nós temos dessa graça não nos faz querer pecar ainda mais, não nos faz querer viver uma vida promíscua e imoral, pelo contrário, ela nos deixa tão gratos pelo que Deus fez, que agora nos faz viver uma vida que glorifica a Ele, que adora a Ele. Então a graça alinha a minha motivação. Agora eu não vou mais fazer para ser aceito, eu vou fazer para agradar. Eu não vou fazer para Deus me aceitar, mas porque eu fui aceito por Ele e agora eu sou chamado de filho, eu vou viver no padrão da família de Deus, no padrão do reino de Deus. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que eu não posso deixar a graça se tornar algo comum na minha vida. Nós temos essa mania de normalizar tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Na primeira vez ficamos encantados, na segunda vez ficamos felizes, na terceira vez já estamos acostumados, na quarta vez já achamos aquilo normal e natural, na quinta vez já estamos cansados, enjoados e queremos uma novidade, mas nós não podemos normatizar a graça de Deus. A graça sempre deve nos emocionar, a graça sempre deve nos constranger, a graça sempre deve quebrantar o nosso coração, porque ela sempre vai nos levar a refletir e a pensar o quanto nós não merecemos, o quanto nós não somos dignos, o quanto nós necessitamos da misericórdia do Senhor. A graça, ela é sobrenatural nas nossas vidas. Então pergunte a si mesmo agora, a minha caminhada com Deus, ela é movida por um medo de decepcioná-lo ou pela alegria por ter sido alcançado? A minha caminhada com Deus, ela é movida pelo medo de decepcionar, de frustrar? Ou ela é movida pela alegria de já ter sido alcançada e pelo desejo de agradar ainda mais a Deus? Eu quero orar no dia de hoje para que você tenha consciência da graça. Talvez você já ouviu falar, talvez você sabe o que é graça no grego, talvez você tenha todo o entendimento da graça na sua mente, mas talvez você não concebeu a graça no seu coração. E eu quero orar por isso. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos mostre sobre a Sua graça. Que nós tenhamos plena consciência da Sua graça. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, quebrante os nossos corações e que o Senhor nos dê sensibilidade para compreender no mundo espiritual o quanto que a Sua graça nos alcançou, o poder da Sua graça nas nossas vidas. E que essa graça não nos leve a querer pecar mais, que essa graça não nos leve, Deus, a viver uma vida com medo do Senhor, que essa graça nos leve a viver como filhos que agradam o Pai, a viver como filhos que glorificam o Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, que a Tua graça nos alcance, que ela nos ensine a viver de modo santo, justo e piedoso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, se inscreva nesse canal, manda esse devocional para todo mundo, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, porque você é um missionário da internet, um entregador de esperança, e eu te vejo aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um grande abraço e que Deus te abençoe.